Falar de missões. Obviamente é um mês missionário e nós não poderíamos ter outra temática que não contemplasse a questão missões. O Brasil todo, na realidade, está fazendo campanha de missões estaduais, né? Esse é o mês que é reservado, na realidade é o mês de junho, é reservado para missões estaduais e nós também não fugimos à regra. E Batista falar de missões é algo muito fácil, porque Batista transpira missões. Batista vive missões o tempo todo. Missões faz parte da nossa vida. Nós aprendemos nas nossas igrejas que uma igreja que não é missionária, ela perdeu o foco. Se ela não faz missões, ela não é uma igreja. Ela pode ser uma agregação de irmãos, ela pode ser qualquer coisa, mas a igreja ela faz missões. Né? Esse é o objetivo maior da igreja no que diz respeito ao nosso relacionamento com a sociedade, com as pessoas. Claro que o maior objetivo da igreja é sempre adorar a Deus, isso vem acima de tudo. Mas quando se fala nos mandamentos do Senhor, já decodificados por Jesus, vamos dizer assim, amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar, e depois o próximo como a si mesmo. Se eu amo o meu irmão, eu quero que ele seja salvo. Se eu amo o meu irmão, eu quero que ele tenha uma vida de paz, na graça, no poder, na misericórdia do Senhor. A nossa fé nos diz que Jesus Cristo nos conduz a Deus, e nós cremos nisso. Então, se eu creio nisso de verdade, eu tenho que proclamar isso. E isso é fazer missões. E eu quero, então, rapidamente ver alguns aspectos dessa função da igreja, que é uma função, nós somos servos, e eu volto a dizer, eu preguei há 2 semanas, eu acho, ou a semana passada, não tenho certeza, que nós não queremos voluntários na nossa igreja, nós queremos servos. Né? Então, como servos, nós simplesmente fazemos o que tem que ser feito. Como voluntário, não, porque o voluntário faz quando dá. Né? Por exemplo, ele vai dar uma oferta missionária, ele dá se der para dar, ele dá se sobrar. O servo não, o servo tem compromisso. E aquele que tem compromisso, ele se envolve com missões. Então, nós temos algumas características no que diz respeito a missões que eu quero compartilhar com os irmãos, muito embora eu saiba que os irmãos já sabem disso de cor e salteado. Primeira coisa é o aspecto da ordem imperativa. O Ua falou sobre isso. É um imperativo de Deus, é uma ordem. Né? É um imperativo, o id é um imperativo, e além disso está no presente do indicativo. É para ir, não se discute, e é para ir hoje. Né? Mateus 28, 18 a 20, que é o nosso texto de comissionamento da parte de Cristo, um deles, né? Que diz assim, Jesus, aproximando-se deles, disse para eles e diz para nós, foi-me dada toda a autoridade no céu e da terra, portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Esse é o imperativo de Jesus. Aqui ele fala para a gente ir em todos os cantos, né? Em todas as nações. Quando você vê essa mesma ordem dada por Jesus, agora a partir da perspectiva de Marcos, em Marcos 16, 15, ele fala para ir para todo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Então ninguém é isento disso. Todo mundo precisa de Jesus. Todo mundo precisa entender. Agora tem que entender que Jesus não é o que o Ua falou também, não é uma opção religiosa. Ser cristão é uma questão de vida ou morte para nós. É uma questão de eternidade. Talvez você não conheça, não entenda disso. Se você quer saber mais sobre isso, eu quero convidá-lo para estar comigo a partir de agosto. Nós vamos ter uma classe de novos crentes onde a gente vai discorrer sobre isso. E também já quero convidar aquelas pessoas que vão ser batizadas no final do ano e aquelas que desejam ser batizadas ou conhecer melhor nossa igreja. Vai ser todo domingo por volta de 9 horas da manhã, logo depois da nossa devocional, e você está convidado. Então é um imperativo, é Deus quem nos manda na pessoa de Jesus.
João 20, 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Então, quando a gente não vai só porque a gente quer ir. Existe um comando, existe uma voz de comando. Lá em Marcos, capítulo 3, versículo 14, de novo, a gente vê uma reflexão a respeito de Jesus. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar o evangelho. Aí você diz, mas eu não sou o apóstolo, mas você está no bojo da grande comissão. Todas as pessoas, sem exceção, os mais novos, os mais velhos, quem tem 50 anos de evangelho, ou quem tem 65 anos de batismo, quem tem 1 ano somente caminhando, todos nós estamos engajados nisso. Segundo o Salmo 96, versículo 3, para anunciar a glória de Deus entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. É isso que Deus espera de nós. É o que Deus deseja que nós façamos. Agora, é uma missão árdua, não é fácil. A gente vê esses quadros de desafios missionários, eu convivi com isso, eu já fui missionário na Convenção Batista Baiana, já fui missionário na Convenção Batista Mineira, já fui missionário na Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, já fui missionário na Junta de Missões Nacionais. Então, de missões eu entendo. É difícil. É gostoso, é prazeroso, mas muitas vezes é difícil. Mas Jesus não enganou ninguém. Mateus 9,36 diz assim, Mateus 10,16 diz assim, e eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Uma pessoa, para entrar em determinados ambientes e pregar o evangelho, ela tem que ter a unção de Deus. Tem que ter o Espírito Santo de Deus sobre sua vida, porque é uma missão árdua. Para nós aqui, para aqueles que gostam de igreja, aqueles que gostam de Deus, aqueles que gostam de religião, é fácil. Mas eu quero dizer para você que tem muitos inimigos da cruz. Tem muitas pessoas que odeiam o cristianismo só por odiar. De vez em quando você vê um ato de vandalismo. Esses dias eu vi um em Pernambuco, né? numa festa junina que houve em Pernambuco. O cidadão subiu numa grade da Assembleia de Deus e começou a fazer obscenidades ali. São pessoas que são inimigas da cruz. Agora, são pessoas que também são amadas por Deus. Aí você vai dizer, mas como assim? Como é que um cara afronta Jesus e é amado por ele? Porque Deus ama todos nós. O que ele deseja é que nós possamos mudar, que nós possamos ter uma vida ajustada. Então, nós precisamos ir, e é por isso que a Bíblia diz que é para ir a todo mundo, inclusive nesse cara que se pendurou lá na grade lá da igreja em Pernambuco, porque ele pode ter uma vida transformada, você crê ou não? Eu, enquanto adolescente, eu dava pedrada em igreja. Já dei pedrada em igreja. E hoje eu sou pastor de uma igreja evangélica. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Lá de São Paulo, eu sou lá de São Paulo, né? E ali a coisa era preta para o meu lado. Preta no sentido de escuridão, né? de densas nuvens, de uma situação extremamente difícil, mas a gente conseguia vencer todas elas, porque Deus sempre esteve comigo. Deus sempre me amou, mesmo nos momentos que eu demonstrei ser inimigo da cruz. Mas quem prega o evangelho tem que estar preparado, porque muitas vezes vai ter lutas. Segundo aspecto, é a questão da oração. Mateus 9,38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Nós precisamos orar por missões. Nós precisamos intensificar as nossas orações. Nós somos bons em fazer oração assim, Senhor, me manda isso, eu estou precisando daquilo, me cura daquilo, e daí por diante. Mas poucos são aqueles que se lembram, por exemplo, de citar um missionário como a Janeide. Eu conheço a Janeide, que trabalha no SOS Presídio, que é um dos projetos da Convenção Baiana, e que vai no presídio, todo santo dia aquela mulher vai no presídio. Todo dia ela sai de casa, deixa a sua família e vai no presídio pregar o Evangelho de Cristo.
Sabe há quanto tempo? Há 30 anos. 30 anos. Antes dela, tinha outras irmãs, tinha outros irmãos, né? E nunca pararam de pregar o Evangelho. Eles são sustentados, não é só com o nosso dinheiro, não, mas eles são sustentados por nossa oração. Eu sei o que é presídio, os irmãos sabem disso. E eu sei como é difícil. Hoje não, hoje está mais tranquilo, mas antigamente era muito difícil. Nós precisamos orar. Uma pessoa que entra hoje em dia, numa tribo indígena para falar de Jesus, ela corre o risco de ser presa. Uma pessoa que entra num ambiente cigano, e aqui nós temos muitos ciganos, eu amo esses ciganos, mas existem ciganos do bem e existem ciganos do mal também. Dá de você bater de frente com um cara que é do mal, você pode se dar mal. E daí por diante. Então nós precisamos orar. Igreja, em nome de Jesus Cristo, vamos cumprir, vamos assumir um compromisso de orar por missões. E o terceiro aspecto aqui, o primeiro é o imperativo de ir. Então você faz missões indo. O segundo é o passivo de orar. Você ora. E o terceiro? O terceiro é investir. Isso também é uma ação missionária. Romanos 10, versículos 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem crê nisso, diga amém. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? Como é que ele pode invocar se ele não crê? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de coisas boas. Os missionários é que estão fazendo isso, e eles precisam ser sustentados, porque eles gastam a vida. Eu falei da Janeide agora, e todo dia no presídio, encarar todo dia aquele roteiro de sair de casa, entrar num presídio, passar por uma revista, caminhar no meio dos presos, pregar o evangelho e voltar, ou de outro que vai para uma tribo indígena, ou de outro que está lá no sertão, lugar que não tem água. Hoje, graças a Deus, já não é tão ruim, mas continua muito difícil. Pessoas que abrem mão do seu conforto para poder ir numa situação dessa, porque eles acreditam que aqueles que estão lá precisam ouvir a fim de que sejam salvos. Agora, para que eles possam ir, alguém tem que pagar a conta. E eu quero dizer para vocês que Deus já mandou o dinheiro para pagar toda essa conta, amém? Agora está no nosso bolso. Está no nosso bolso. Nós temos que abrir os olhos para isso. Lucas 8, de 1 a 3. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. As mulheres servindo a Deus com os seus bens, investindo na causa, para que eles pudessem caminhar levando o evangelho de Cristo. E eu gosto muito desse texto também de Filipenses, capítulo 4, dos versículos 10 a 19, eu vou ler para você. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a minha lembrança de mim, a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, de toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônia. Não me
não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. É aquilo que você falou. Mas também tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que de vossa parte me foi enviado, com cheiro e de suavidade, sacrifício agradável e aprazível ao Senhor. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Aleluia! Aqui está um homem que depende de Deus. E aqui está um homem que é sustentado pela sua igreja. E aqui tem um texto aqui no meio que a gente lê de forma equivocada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muita gente lê esse texto e acha que vai sair igual um super-homem, fazendo o que quiser por aí, mas não é não. Você quer viver esse texto? Viva no contexto. Vai viver como ele vivia, passando necessidade, mas alegre no Senhor, com fartura, com falta, de qualquer maneira, com fome, sem fome, porque ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. E aqui ele está exaltando as igrejas que o abençoavam. O contexto é esse, irmãos, e é isso que nós temos que fazer. E nós precisamos sustentar essas pessoas. E lá em 2 Coríntios 9:7, todo mundo sabe de cor. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar e nem por obrigação, pois Deus ama. Não é porque o pastor está pedindo, porque o UA está falando, não. É de coração, senão não serve. Meu irmão, se não for de coração, não traz nada para cá, em nome de Jesus. Traga só se for de coração. E o UA falou uma coisa aqui que eu vou complementar. Ele falou assim, eu tenho certeza que não vai fazer falta. E se alguém, por causa dessa oferta, achar que fez falta, pode vir pedir para nós que a gente devolve o que você deu. Porque Deus é fiel. Eu creio nisso, nós cremos nisso. Outro aspecto, o revestimento do Espírito Santo. Você vai, você ora e você dá. Mas a palavra de Deus fala que nós somos revestidos. Atos 1:8. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E a partir daí serão o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo já desceu sobre nós, irmãos. Essa igreja aqui não está esperando uma segunda bênção, uma bênção especial do Espírito Santo, não, porque o Espírito Santo já desceu sobre nós. Agora tem gente que dá lugar para ele poder agir, tem gente que não dá. Então cada um que se resolva com Deus. Mas o poder para poder anunciar nós já temos. A convicção de que Deus está conosco é certa. Porque Isaías capítulo 61, versículo 1 diz assim, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Está sobre você? Diga, eu creio. Porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para curar os que estão de coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Aqui não está falando de preso do Carandiru, de preso da penitenciária, está falando de prisioneiros do pecado, que também podem estar atrás das grades. Mas o Espírito do Senhor, sobre a nossa vida, Ele nos ungiu e nos dá condições de vivermos. Alguns irão para o campo, alguns irão atravessar as fronteiras, outros não, outros vão ser intercessores, mas intercessor de verdade. Não é aquele camarada que ora 1 minuto e já acha que está resolvido. Intercessor de verdade, pegar as demandas, botar aqui, ó, se ajoelhar e orar. E outros ainda serão investidores, porque Deus chama cada um para uma situação. Mas de qualquer maneira, o Espírito Santo de Deus está sobre nós e nos garantirá a certeza de que viveremos sempre para a glória de Deus. Outro aspecto é a eficiência e, consequentemente, a eficácia do cumprimento da missão. Eu posso ter certeza que o resultado vem. Lucas 10, 1 e 2. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares por onde eles estavam prestes a ir. E lhes disse,
A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Deus deseja que este grupo missionário aumente. Nós somos missionários, irmãos. Nem todos aqui vão para os campos, mas todos vão estar envolvidos. É o que Deus espera de nós. Quando ele diz que a seara é grande, quando ele diz que os campos são grandes, ele está dizendo que tem muita gente que precisa ser alcançada pelo Evangelho. E aqui não é proselitismo religioso, não. Você que está assistindo em casa, não tem proselitismo religioso aqui, não. Nós queremos que você continue a viver na sua religião do jeito que você quiser, mas eu quero que você confie em Jesus Cristo para salvar a sua vida, como salvou a minha, como salvou de nós que estamos aqui. Quem crê que está salvo, diga amém. Nós somos salvos pela graça de Deus. Somos salvos e esse é o resultado expresso quando nós cumprimos e vivemos missões. Atos 2:47. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Eu fico tão feliz como quando acontece o que aconteceu hoje aqui na igreja. Não vou falar quem, mas uma pessoa falou: pastor, eu estou feliz porque agora eu vou ser dessa igreja. Uma pessoa falou isso para mim, isso alegra o coração. Não é porque vai aumentar o nosso rol de membros, mas é porque a gente crê que é mais alguém que vai caminhar para a glória de Deus. Vai viver intensamente para a glória de Deus. Quanta alegria no meu coração. E esse tipo de coisa faz o nosso coração arder de alegria. Quando eu vejo pessoas como o Wallace ali, por exemplo, né? Nosso companheiro, agora posso falar assim, meu companheiro lá na academia, né? O Wallace, que está ali conosco. Como eu estou feliz de te ver aqui. E o nosso desejo, o nosso sonho é que você possa crescer a cada dia na presença do Senhor. Cada um de nós crescermos a cada dia na presença do Senhor. Atos capítulo 5, versículo 4, diz assim: a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Sabe por que crescia? Por causa de missões. Por causa de missões. Atos capítulo 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Está vendo que não é uma questão religiosa? Tinha sacerdote se convertendo a Jesus Cristo. Você entende isso, irmãos? É por isso que eu falei para você que não é uma questão religiosa. É mais do que isso. O cristianismo, ele extrapola a religião do ponto de vista que nós conhecemos. Atos 9, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Aleluia! Quem que não quer um negócio desse? Já pensou a nossa igreja nossa cidade cheia de igreja? Todo mundo vivendo para a glória de Deus, que coisa gostosa, que coisa linda. É isso que Deus espera. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Atos ainda, eu estou citando muito Atos, porque Atos é a história da igreja, né? Atos capítulo 11, versículo 21. E a mão do Senhor, presta atenção, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Através de missões, através das nossas orações, através daqueles que vão, através daqueles que enviam. E quando nós mandamos recursos, outros podem ser enviados. Existem muitos missionários no Brasil, em todos os campos. E aí a gente olha para a nossa realidade. A mão do Senhor, cadê? Tirou? A mão do Senhor, pode botar aí, Atos 11, 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram. Para você ter uma ideia, começou com 12. Não é isso? Jesus e 12. Depois de 50 dias da morte e ressurreição de Cristo, já eram 120. E naquele mesmo dia, em Atos 2, mais 3.000 pessoas se converteram. Sabe quantos somos hoje?
Hoje nós somos 2 bilhões e 200 milhões de cristãos em todo o mundo. 31,5% da população. Você acha muita gente, 2 bilhões? Não é não. Nós já temos 8 bilhões de pessoas no mundo. 2 bilhões, então tem 6 bilhões que precisam ouvir falar de Jesus. E Deus espera por isso de nós. Ele poderia ter feito de outra maneira, mas Ele nos deu o privilégio. E Ele diz em Mateus 24:14, um texto clássico: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado, como testemunho a todas as nações. E então chegará e o fim é a grande tribulação. E para encerrar, agora é o desafio para você e para mim. Desafio para você e para mim. Me ajuda aqui, Marcelão, eu gosto muito de um fundinho. Você acostuma depois. Salmo 116, versículos 12 e 13. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Quando eu vejo esse versículo, a primeira coisa que eu vejo é o reconhecimento de que Deus tem feito muito por nossa vida. A segunda coisa que eu vejo, tomar o cálice da salvação, significa você cair de cabeça naquilo. Você assumir o seu compromisso com Deus. E a terceira coisa, invocar o nome de Jesus, clamar o nome de Jesus. Eu quero desafiar você, irmãos. É mais um mês de missões. Mais um mês. E ainda nós temos mais 6 meses pela frente até o final do ano. Eu quero desafiar você a ser fiel, a se envolver com missões. Quem sabe até você se tornar um missionário. Os missionários, eles nascem em nossas igrejas. Eu quero dizer para você que as nossas igrejas são os celeiros de onde saem os missionários. Pode ser que Deus te leve para algum lugar. Mas se Ele não levar, não fica triste não. Interceda por missões. Invista em missões. E Deus vai cuidar de tudo, porque Deus é fiel. Olha para dentro de si agora. E diga para Deus assim: Deus, eu quero viver para a glória do Senhor. E vou ser intercessor. E se o Senhor me mandar ir, eu vou. E vou investir também. Fale isso para Deus. Se você tem essa fé, se você não quer falar, não fale. Deus não te obriga a nada, não sou eu que vou te obrigar. Aqui não tem esse negócio, não. Aqui quem manda não é o pastor, quem manda aqui é Jesus Cristo. Mas aí eu me lembro daquela expressão que a gente usa tanto: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por tudo isso que foi feito aqui entre nós. Agradecemos pela bênção do Senhor em nossa vida. Agradecemos por tudo quanto o Senhor tem derramado em nosso favor. E também por podermos fazer parte deste tempo missionário que o Senhor nos proporciona. Abençoa, Senhor, o Hilton e a sua equipe no desdobramento dessa campanha de missões. Abençoa a tua igreja para que nós possamos nos envolver e traga paz sobre a nossa vida. Traga paz, graça e misericórdia, Senhor. E nós que somos teus filhos...